Boa noite, o meu nome é Ana Moreira e hoje venho falar de como nos protegermos para o inverno e falarmos um pouquinho sobre os vírus. Hoje vou falar 20 minutos e, portanto, vai ser uma conversa curta para que nos possam seguir depois com os outros episódios que vamos fazer sobre os vírus e os bichos que nos têm apoquentado agora. Está, Pedro? Não está em vivo. Ai, Deus. Sí, no, todavía no. Mejor que vengas acá. Oh, bueno, ya. Ahora sim. Ou seja, eu estava a falar, achava que estava a falar e não estava a falar nada. Bom, então, hoje vamos falar sobre vírus. Vírus. E vamos falar sobre o inverno e sobre termos muito frio e como é que nos podemos proteger. Então, o que é um vírus? Um vírus é um parasita obrigatório que causa uma doença no ser humano que se chama virose. E por serem tão pequeninos, conseguem invadir células, inclusivamente as células de organismos unicelulares, como por exemplo as bactérias também. Então os vírus apresentam umas formas de organismos bastante diferenciadas, todos eles apresentam uma cápsula feita de proteína, que é onde fica o material genético destes mesmos seres. Portanto, este material genético sofre modificações, ou seja, mutações com frequência, e vai levar ao aparecimento de variedades, portanto, de subtipos de o mesmo vírus. Os vírus são encontrados onde quer que haja vida e têm provavelmente existido desde que células vivas evoluíram primeiramente. Portanto, é muito difícil identificar qual a sua origem, porque eles não formam fósseis. Existem algumas técnicas moleculares que se fiam na disponibilidade do RNA viral antigo, mas a grande maioria realmente tem menos de 90 anos de idade. A primeira vez que conseguimos ver um vírus ao microscópio foi em 1930, a partir de 1930, com o primeiro microscópio eletrónico. Então, e o que é isto deste Covid-19, este vírus que nos preocupa? Então, este vírus é diferente de uma gripe, o Covid-19 pertence à família do coronavírus e causa um síndrome que nós podemos chamar um SARS, que é um síndrome severo agudo respiratório. Portanto, já foi pesquisado desde 2003, tudo aquilo que pode servir de tratamento agora para o Covid-19. Então, nós sabemos que cerca de 40% a 80% dos habitantes do planeta Terra irão ser afetados pelo SARS-CoV-2 e, portanto, devemos atuar profilaticamente para termos uma menor mortalidade, digamos assim. Hoje não vai ser o dia que eu vou falar sobre os vários estadios do vírus, etc. Sabemos que este vírus é um vírus do tipo respiratório e também sabemos que o vírus possui uma coisa que se chama as viroporinas, que criam uns poros nas membranas biológicas e que permitem a entrada do vírus e, portanto, ativam uma estrutura que se chama o inflamassoma e isto depois dá origem a toda a cascata inflamatória. Também lesiona a mucosa respiratória este vírus e a partir daqui é que surgem as maiores complicações. Então, como é que nós podemos, do ponto de vista daquilo que fazemos em termos da medicina integrativa, como é que nós podemos atuar profilaticamente? Então, sabemos que devemos ter uma dieta anti-inflamatória alcalina. Sabemos que devemos utilizar técnicas de regulação mente-corpo que ajudam a diminuir o impacto do stress sobre a resposta imunológica. Devemos ter uma higiene do sono bastante cuidadosa, ou seja, devemos dormir adequadamente e dormir profundamente, em número de horas suficiente e deitarmos-nos relativamente cedo.
E devemos ter o que chamamos uma condição física boa, portanto, devemos fazer exercício físico adequado. Então, a partir daqui, nós sabemos também que tudo aquilo que a medicina integrativa apregoa do ponto de vista da prevenção, utilizamos exatamente para este vírus e para o sistema imunológico. Sabemos que o sistema imunológico se divide mais ou menos em 2 tipos de resposta. Portanto, sabemos que temos a imunidade inata ou natural, que é a resposta imune inata, e sabemos que temos a imunidade adquirida ou adaptativa, que é a resposta imune adquirida. E, portanto, estes 2 tipos de respostas vão causar no corpo reações diferentes e, a partir daqui, é que vamos ter respostas terapêuticas diferentes do nosso corpo. Mas também sabemos, e isto é que é muitíssimo importante, é que o sistema imunitário pertence hoje àquilo que se chama a rede imune. Portanto, já não vemos como nós aprendemos na primária ou como nós aprendemos na faculdade, o sistema imunológico, o sistema cardiovascular, o sistema renal, mas sim, agora pensamos em termos de rede. Portanto, existe uma rede complexa neuroimune endócrina, portanto, é mais do que um sistema, é uma rede. E a psiconeuroimunoendocrinocardiologia ensina-nos isto. Há que pensar hoje em termos de medicina de redes, e as redes compartem modelos funcionais. Portanto, quando nós pensamos que podemos ficar infectados por um vírus, temos que pensar que existe uma conexão entre o timo e a epífise, que é a glândula pineal, e que isto é fundamental para o nosso sistema imunológico. Também sabemos que a defesa do organismo contra doenças víricas ou virais baseia-se em alguns diversos componentes, como por exemplo os leucócitos, aquilo que chamamos as células brancas, com os macrófagos, e as células linfáticas de memória, essa vai dar a memória a termos contacto com o vírus ou não. Sabemos que a flora intestinal é importantíssima para tudo aquilo que seja sistema imunológico, e também sabemos que o sistema enzimático e a formação de anticorpos são fundamentais. Então, isto é importante para depois percebermos como é que nos podemos realmente proteger. E em termos de causas, de fatores de risco que ninguém se atreve a contar para percebermos porque é que uns estamos mais expostos que outros ao vírus, ou porque é que uns temos reações mais exageradas aos vírus do que os outros, então, por exemplo, sabemos que a inflamação é um fator de risco. Saiu um artigo na revista Metabolism, a 19 de abril de 2020, que dizia claramente que a obesidade aumenta o risco da gravidade do Covid-19. Isto porquê? Porque estes pacientes já têm uma inflamação crónica persistente de base. Também sabemos que o pH afeta a gravidade da infecção pelo Covid, porque o Covid-19 é imune a organismos com um pH maior que 5,5. Então, nós precisamos de consumir mais alimentos alcalinos que nos ajudem a aumentar o nível de pH para combatermos os vírus. Sabemos, por exemplo, que o abacate, o alho, a manga, a tangerina, o abacaxi são alimentos com pH mais alcalino e que desta forma nos podem ajudar. Mas, por outro lado, sabemos que devemos evitar os alimentos ácidos, como por exemplo os lácteos, como por exemplo o trigo, o centeio, o açúcar branco, o sal refinado. Então, estes alimentos, a batata, portanto, preferirmos a batata doce, então, estes alimentos que são alimentos mais ácidos, vão-nos agravar o nosso estado inflamatório de base e, por isso, podem prejudicar-nos se nós tivermos contacto com o vírus. Depois, uma coisa muito importante que tem a ver com a radiação. Nós sabemos que a radiação não visível, não ionizante, que é aquela chamada radiação sem fio,
tem efeitos adversos na saúde e há um grande número de dados de estudos epidemiológicos e de laboratório que mostram que a tecnologia de rede sem fios tem impactos adversos significativos na nossa saúde. Então, isto é importante porque quando sobrepomos a radiação 5G num ambiente de radiação sem fio, pode exacerbar os efeitos adversos e exacerbar de alguma forma o nosso estado inflamatório e isto pode agravar a nossa condição imunológica de base. Depois, a poluição ambiental. A poluição ambiental aumenta a mortalidade do Covid-19. Então, nós sabemos, isto é um artigo da revista Science of the Total Environment, foi publicado em abril deste ano, e a exposição prolongada ao NO2, por exemplo, pode causar um amplo espectro de problemas de saúde, como, por exemplo, a hipertensão, as diabetes, as doenças cardiovasculares, e dá-nos uma depressão do sistema imunológico. Então, este estudo demonstrou que dos 500 casos de fatalidade, cerca de 78% ocorreram em 5 regiões que eram mais poluídas e, portanto, isto também nos indica que temos que ter cuidado com o respirarmos profundamente, ventilarmos os pulmões adequadamente, mesmo no caso de termos que ficar em casa, sabermos que devemos ir respirar lenta e profundamente para que todo o pulmão possa ser ventilado. Depois, em termos das toxinas, sabemos que se nós tivermos uma sobrecarga tóxica, aquilo que hoje em dia se chama o expossoma é o total da sobrecarga tóxica que nós temos. Então, quando nós temos um expossoma que já é muito alto, então significa que eu tenho muita sobrecarga tóxica, logo eu tenho menos capacidade para lidar com o facto de eu poder apanhar um vírus e o facto de eu conseguir imunomodular o meu corpo. Então, por exemplo, relembro que as toxinas podem ser físicas, podem ser emocionais também. Então, as toxinas físicas podem ser endógenas ou exógenas. As toxinas exógenas são as toxinas do exterior, como, por exemplo, a poluição ambiental, como, por exemplo, aquilo que eu como. E as toxinas endógenas são aquelas que são produzidas no meu organismo em condições fisiológicas e são acumuladas anormalmente no organismo, então passam a ser uma toxina. Resultam do metabolismo normal do meu corpo, mas que quando são em excesso e quando eu não consigo libertá-las, pois tornam-se uma toxina. Mais coisas importantes de dizer, as toxinas são omnipresentes no ambiente e podem acumular-se anos nas águas subterrâneas, por exemplo, ou cobrir longas distâncias devido aos fenómenos climáticos. E, por exemplo, para dar um exemplo de uma toxina exógena, temos o açúcar. O açúcar deprime o sistema imunitário. O açúcar refinado faz com que as células, os leucócitos, fiquem menos ativos, aumenta o cortisol, o que vai induzir a inflamação. E, portanto, é muito significativo que, se estamos preocupados em estar imunologicamente competentes, deixemos de comer açúcar branco e todas as substâncias que vêm no açúcar branco. Depois, outra coisa importante que eu gostaria de chamar a atenção hoje, nesta mini palestra, isto é uma rapidinha autêntica, porque eu estou a dar-vos muita informação. Então, são os dentes, os focos disruptivos. Então, os focos disruptivos dos dentes têm a ver com dentes que chamamos de dentes mortos, cicatrizes antigas, dentes desvitalizados que não estejam adequadamente, dentes com amálgamas, por exemplo, com aquilo que se antigamente chamava o chumbo, portanto, aquele preto que hoje já não se usa. Então, temos que ter muito cuidado com a odontologia neurofocal, é uma área que eu adoro e que eu aconselho que procurem um dentista integrativo e biológico que vos possa ajudar a saber se tem alguma alteração na boca que possa ser causa de doença à distância.
Outra coisa muito importante tem a ver, com este tempo, com este tema das interferências e os focos disruptivos, que são as cicatrizes que temos de alguma cirurgia, e a inflamação crónica ou nas amígdalas ou nos seios perinasais, as infestações crónicas parasitárias do intestino e, eventualmente, principalmente nas mulheres, os problemas pélvicos ginecológicos que podem influenciar a nossa capacidade de imunomodulação. Portanto, a outra coisa que me falta dizer é a geopatologia. A geopatologia é a alteração que podemos sofrer no nosso organismo pela disrupção destas linhas, que são as linhas de Hartmann e as linhas de Curry, que é uma malha energética do planeta, da Terra, e que influenciam o nosso bem-estar, o nosso corpo físico. Então, aconselho a fazerem o estudo da vossa casa para saber se, por exemplo, a cama está num cruzamento de uma linha de Hartmann ou de Curry e, portanto, vai fazer com que exista aí uma doença que é considerada uma geopatologia. Os metais pesados também são uma grande sobrecarga para o organismo e, portanto, quem tem ou teve amálgamas nos dentes ou tatuagens, por exemplo, ou que vive numa zona com muita poluição ambiental ou que possa ter tomado muitas vacinas que tenham uma alta quantidade de metais pesados, então esta pessoa está sujeita a ter metais pesados, ter sobrecarga de metais pesados e isto também causa uma alteração do sistema imunológico. Por isso, meus queridos amigos, esta era mais ou menos aquilo que eu vos queria dizer hoje em termos daquilo que possam ser os fatores de risco para o sistema imune e, portanto, que possam deprimir o nosso sistema imune e fazer com que estejamos mais expostos aos vírus, por exemplo, que é isso que hoje em dia está tudo histérico, mas só um apontamentozinho que tem a ver com as emoções e o sistema imunológico. A psiconeuroimunologia é o campo científico que investiga as ligações entre o cérebro, o comportamento e o sistema imune, bem como as implicações que estas ligações têm para a nossa saúde física ou, eventualmente, para a doença. Portanto, é muito importante que estejamos atentos ao facto de estarmos a viver em stress psicossocial, em stress pessoal, em stress profissional e sabermos que isto tem impacto no nosso organismo. Nós somos aquilo que pensamos e nós, consoante aquilo que estamos a sentir, vamos libertar umas moléculas e estas moléculas vão ter efeito no nosso corpo. E isto quer dizer que o nosso pensamento tem alterações no nosso corpo físico. Ou aquilo que eu penso, ou deixo de pensar, aquilo que eu sinto, ou deixo de sentir. Isso hoje já está muito descrito e significa que tem que ter algum cuidado e manter-se o mais centrados possíveis. Tentem. A meditação pode ser a respiração, mas também pode ser dançar, porque se dançam e descomplicam, também estão a meditar no sentido em que estão a desligar aquilo que nos aborrece e que nos chateia, aquilo que nos causa medo do nosso corpo. E estamos a dar um aporte de outras hormonas e de outros neurotransmissores ao nosso organismo. Bom, então hoje era tudo o que eu tinha para vos dizer. A parte da prevenção e a parte da profilaxia terapêutica vai ficar para outro dia em que possamos conversar. Provavelmente os outros vídeos sobre o sistema imunológico serão colocados no nosso canal do YouTube e, portanto, estejam atentos. Até à próxima. Até à próxima.